Isso aqui é escandaloso demais, gente. Assim, eu sei que a gente já tá meio dormente, quase acostumado às decisões ilegais, desrespeito à Constituição, perseguição política, essa ditadura do judiciário, mas a gente não pode parar jamais de falar. Essa é a prerrogativa principal de um parlamentar. Parlamentar, de parlar, falar. Nós temos imunidade parlamentar, o que nos dá direito de falar o que nós quisermos, sem sofrer consequências por isso. Afinal de contas, nós somos representantes eleitos. Nós falamos o que o povo quer. Inclusive, quando é hora de denunciar membros do Estado ou de instituições que cometem crimes ou que ajudam que crimes sejam cometidos. O deputado Marcel Van Hatten, ele foi na tribuna há umas semanas atrás para denunciar um delegado da Polícia Federal, o Fábio Alvarez Shor. De acordo com o Marcel Van Hatten, esse é o delegado que faz laudos falsos e documentos falsos para perseguir opositores políticos do Alexandre de Moraes e do Lula. Por exemplo, aquela documentação falsa que colocou Felipe Martins 6 meses na prisão foi assinada por ele. A busca e apreensão na casa de uma adolescente, a filha do Oswaldo Eustáquio, foi assinada por esse delegado. E aí o Marcel Van Hatten foi na tribuna, o lugar mais sagrado para um deputado, onde o que quer que seja que ele fale ali jamais possa ser imputado contra ele. Ele vai lá e fala na tribuna a denúncia contra esse delegado. Ele faz a denúncia. E o que acontece? Inquérito na Polícia Federal, e a Polícia Federal agora intimou o deputado para depor. Matéria. Van Hatten diz ser alvo de investigação no STF por criticar delegado. Deputado afirma que a motivação foi uma declaração no plenário da Câmara em que chamou Fábio Shor, da Polícia Federal, de bandido. O deputado federal Marcel Van Hatten disse nesta terça-feira que é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal Federal por supostamente ter cometido crime contra a honra. Afirma ter sido intimado pela Polícia Federal por criticar a atuação do delegado da corporação, Fábio Alvarez Shor. Esse é o delegado capataz número 1. Sabe o que a gente chama da Gestapo da Polícia Federal? Esse é o chefe. Durante uma declaração no plenário da Câmara dos Deputados em 14 de agosto. Segundo o deputado, Shor cria relatórios fraudulentos para manter Felipe Martins preso ilegalmente e sem fundamentação. Ele se refere ao ex-assessor de Jair Bolsonaro, que foi preso, todo mundo já sabe dessa história, né? Van Hatten falou sobre o assunto no plenário da casa, criticou a representação apresentada pela PF, que deu início ao inquérito que investiga. A tese do relator, ministro Flávio Dino, é de... claro, o relator tinha que ser o ministro Flávio Dino. É de que o deputado ultrapassou as fronteiras da imunidade parlamentar. Claro, a partir de agora, sim, eles sabem onde ficam essas fronteiras. Na Constituição, artigo 53, fala o seguinte: o parlamentar, o deputado, não pode ser responsabilizado por qualquer de votos, posições ou palavras. Quaisquer. Está na nossa Constituição. Bem claro, não importa qual seja a palavra pronunciada por um parlamentar, ele jamais poderá ser responsabilizado por essa palavra. Punido. Principalmente quando se denuncia um crime ou ato criminoso, supostamente criminoso, por um funcionário público. Mas nós vivemos num país agora onde você denunciar um crime do funcionário público passou a ser crime e nem mesmo proteção e imunidade parlamentar você tem mais. Isso é pior que ditadura o que a gente está vivendo. E aí o Flávio Dino, amigo comunista que o Lula colocou no STF graças aos votos dos senadores, da parte do Senado, agora está dizendo que o Marcel Van Hatten vai ter que responder um processo criminal, por ter denunciado um criminoso. Cara, dá vontade de arrancar os cabelos. Então, por exemplo, se eu descubro que o Lula está cometendo um crime, eu não posso subir na tribuna e denunciar o crime do Lula, ou que ele é um criminoso. O que eles querem de verdade com isso? Tornar Marcel Van Hatten inelegível. O plano é esse, é bem claro. Porque quando você tem um processo criminal, por mais idiota que seja nesse caso de crime contra a honra, ele não pode mais se candidatar. Ele deixa de ser um parlamentar, ele fica inelegível. É esse o projeto da ditadura. Tornar todos os maiores combatentes da oposição em inelegíveis. Eu tô na fila, Nicolas, Marcel Van Hatten, todos eles. Foi intimado também o Cabo Gilberto e o Eduardo Bolsonaro, por denunciar um ato criminoso, uma denúncia de um crime por um membro da Polícia Federal, delegado Fábio Alvarez Shor. Sabe por quê? Porque o delegado Fábio Alvarez Shor um dia chegou no carro dele, tinha um macaquinho azul pendurado no limpador do vidro traseiro, e ele falou que aquilo era uma ameaça de morte. Não tô brincando.
o macaquinho azul pendurado no vidro traseiro do carro. Ele falou que aquilo era uma ameaça de morte. E aí foi aberto o inquérito. E colocaram nesse inquérito um deputado federal que denunciou crimes, ou supostos crimes, na tribuna. Deixa eu te explicar uma coisa. A partir do momento que o parlamentar não puder mais falar, acabou a democracia, porque essa é a principal arma que o parlamentar tem. É falar, é debater, é representar as pessoas que o colocaram ali. E agora eles estão indo para cima de forma covarde do Marcel Van Hatten. Só que eu vou te falar uma coisa, esse caboclo aqui, ó, ele não vai parar de falar. Não tem como achar que você vai colocar medo no coração do Marcel Van Hatten. O cara nunca vai parar de falar. Eu nunca vou parar de falar. E vários outros deputados nunca vamos parar. Tire o nosso mandato, não importa, nós continuaremos falando. Nos prenda, nós continuaremos falando. Nós não vamos ceder essa ditadura. Isso que aconteceu é um absurdo. Rasga a Constituição todos os dias e ninguém fala nada. E a imprensa defende isso. Pelo amor de Deus, até quando? Hoje saiu no New York Times uma imprensa de esquerda, uma matéria gigantesca, extensa, falando que o STF no Brasil é um risco para a democracia. Olha a vergonha que nós estamos passando.